Olá, meus amados do quinto ano, vamos lá para mais uma aula. Antes, abram o livro de vocês na página 115, que hoje falaremos sobre a República Populista, que foi de 1946 a 1964. Bem, meus amados, com a deposição de Getúlio Vargas e a eleição de Eurico Gaspar Dutra, mais precisamente no dia 2 de dezembro de 1945, no ano seguinte, em 1946, teve início então a fase da República Brasileira, onde os presidentes desse período foram de 1946 a 1951, quem governou o Brasil como presidente foi Eurico Gaspar Dutra, porque de 1951 a 1954, quem era presidente era Getúlio Vargas. E de 1954 a 1955, quem governou o Brasil como presidente foi João Café Filho, que era vice-presidente de Getúlio Vargas, que se suicidou. De 9 a 11 de novembro, quem governou o país foi Carlos Luz. Carlos Luz, que governou no lugar do presidente que estava doente. E Irineu Ramos governou o país entre 1955 a 1956, substituindo Carlos Luz, que foi deposto num golpe militar. De 1956 a 1961, quem governou o país como presidente foi Juscelino Kubitschek de Oliveira. Jânio da Silva Quadros governou o Brasil somente de 31 de janeiro a 25 de agosto de 1961. Sabe por quê, meus amados? Porque ele renunciou à presidência. E Pascoal Ranieri Mazzilli, presidente da Câmara dos Deputados, governa então o país de 25 de agosto a 7 de setembro de 1961. De 1961 a 1964, quem governa o país é então vice-presidente de Jânio Quadros, João Belchior Goulart. Os principais acontecimentos do período da República Populista foram a promulgação de uma nova Constituição no ano de 1946, a criação da Petrobras no governo de Getúlio Vargas, a instalação da indústria automobilística no país, a construção da cidade de Brasília no dia 21 de abril de 1960, tornando a nova capital do Brasil, a eleição de Jânio da Silva Quadros para a presidência da República, só que com grande número de votos. E falando da criação da Petrobras, meus amados, ela aconteceu, sabe quando? No dia 3 de outubro de 1953, no Palácio do Catete. Enquanto isso, o presidente Getúlio Vargas enviava uma mensagem ao povo brasileiro, onde dizia, abre aspas, é portanto com satisfação e orgulho patriótico que hoje sancionei o texto de lei aprovado pelo Poder Legislativo, que constituiu o novo marco da nossa independência econômica. Fecha aspas. E falando do retorno de Getúlio Vargas à presidência, isso aconteceu no ano de 1951, quando ele foi eleito por voto direto
ou seja, pelo voto do povo. Getúlio, portanto, prometia o fortalecimento e a ampliação da indústria no país. Com base nesse pensamento, ele conseguiu apoio de industriais, banqueiros, comerciantes. Ele contou também com a classe assalariada, na qual via na política de Getúlio Vargas como social e trabalhista, ou seja, um meio de melhorar de vida e trabalho. Mas uma grave crise política levou Getúlio a não terminar o seu mandato e, para não ser deposto novamente, ou seja, para não ser tirado do cargo, Getúlio Vargas então suicidou-se, preferiu tirar a própria vida. E isso aconteceu no dia 24 de agosto de 1954, ali mesmo no Palácio do Catete. Então, meus amados, para entender melhor a volta de Getúlio Vargas à presidência, isso se deu por causa do apoio que Getúlio obteve de banqueiros, comerciantes, industriais e assalariados, que com todo esse apoio, Getúlio Vargas saiu vencedor nas eleições para presidente no dia 3 de outubro de 1950. JK, o presidente que construiu Brasília, conhecido como JK, Juscelino Kubitschek de Oliveira, nascido em Diamantina, em Minas Gerais, assumiu a presidência da República no ano de 1956 e seu slogan era 50 anos em 5, ou seja, meus amados, ele queria dizer que conseguiria fazer muitas coisas pelo país em 5 anos de seu mandato, o que não fizeram em 50 anos. Vejam bem, JK fez empréstimos no exterior e com esses empréstimos fez vários empreendimentos nacionais e um deles foi a construção de Brasília, inaugurada no dia 21 de abril de 1960, tornando-se a capital do Brasil, que antes era o Rio de Janeiro. E no governo JK, o setor que mais recebeu incentivos financeiros internacionais foi o setor da indústria automobilística. Agora falaremos sobre a renúncia de Jânio Quadros e a deposição de João Goulart. Bem, meus queridos, Jânio Quadros governou o Brasil por apenas 7 meses e em agosto de 1961, ano que também foi eleito, ele renunciou à presidência e quem assumiu o seu lugar foi o seu vice, João Belchior Marques Goulart. Mas a política de João Goulart desagradava a muitos setores da sociedade, em especial a militar, pois suas reformas incomodavam grupos econômicos internacionais. Foi então que no dia 31 de 1964, houve o golpe militar, onde tirou do poder o presidente João Goulart. Como? Os militares forçaram a João Goulart a sair da presidência. Sabem por quê? Porque eles queriam um novo governo. Agora mostrem que vocês aprenderam resolvendo as atividades do livro. Na página 119. Beijinhos, tchau, tchau e até a próxima aula.